Primeiramente, oi pessoal, então, meu nome é Laura Cardoso. Assim, eu sempre tive uma ligação com a parte da rede social, mas eu comecei minha carreira mais na escrita. Eu sou copywriter, depois fui migrando para a área de lançamento, que hoje em dia, né, faz um baita sucesso, parte de infoproduto. Mas comecei com o Instagram, né, que eu acho que é a base, todo mundo começa ali. E depois o interessante foi que eu comecei a me especializar no LinkedIn, não só no Instagram. Porque eu precisava prospectar cliente, e aí comecei a prospectar no LinkedIn, só que no início não deu certo. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a estudar a plataforma para entender como ela funcionava e vi que todo mundo usava ela de uma forma meio errada. Aí fui estudando como funcionava a métrica, né, tudo por trás, como é que os profissionais se posicionavam lá dentro. Fiz uma pós que acabei pegando o projeto final para focar em LinkedIn, então acabei estudando muito sobre. E hoje em dia eu sou especialista em LinkedIn. Então, as duas plataformas que eu trabalho mais é Instagram e LinkedIn. Mas por isso que eu fui para esse direcionamento mais B2B profissional. E que legal, E o que você estava me contando um pouquinho, quer dizer, que você falou, né? Eu acho que esse é o grande barato. Você realmente foi estudar o assunto, né? E aí até achei muito bacana. Conta aí pro pessoal, você, além da pós, você fez um curso num lugar muito legal, né? Tava falando aqui com o André. Eu fiz um curso em Harvard de estratégia de negócio, né? E lá a gente vê muita estratégia do digital. E aqui eu fiz também algumas pós em marketing, branding, pós em growth também, que é tudo voltado para a parte da comunicação, estratégia, tanto de crescimento empresarial quanto digital. E agora estou fazendo mestrado em marketing digital. E essa área, assim, tem muito essa questão de evoluir, mas ter que evoluir com muita consciência do que você está fazendo. Sim. Né? Então, tudo que eu estudo hoje em dia realmente tem alguma ligação com comunicação, com digital, é a área que eu atuo, não tem muito como fugir, mas eu quis ter esse diferencial, que é estudar a métrica por trás, entender o que acontece, por que é dessa forma, como é que pode mudar, como é que pode avançar, porque eu vejo muita gente só mexendo por mexer, né? Não tem uma estratégia por trás, não tem conhecimento, e aí acaba fazendo um trabalho um pouco mais do mesmo, um pouco ali na base do amadorismo, né? Aí por isso que eu fui mais a fundo. Eu queria até aproveitar, enquanto você falava, me veio essa pergunta, porque acaba que você, tanto na prática quanto na teoria, né? Eu acho que isso que eu achei bem legal. É difícil a gente ver muita gente hoje que aprendeu mexendo, né? Mas você foi atrás do conhecimento realmente, né? Hoje a rede social está na vida de todo mundo, né? Seja para botar foto do cachorro, a fazer empresas hoje estão vivendo e vão atrás de clientes e se divulgam por ali. Como é que você hoje, a Laura, enxerga um pouco o contexto rede social aí na sociedade, né? Também tem um monte de discussão se é bom, se é feio, bonito, se regula, se não. Assim, opinião pessoal e profissional, né? Vou trazer as duas. E a gente aqui tá para falar o que a gente pensa, né? Não então, se preocupa ótimo. não, tá? Não, porque assim, você falou da questão da prática. É claro que a prática é importantíssima. Conheço pessoas que trabalham absurdamente bem sozinhas, aprenderam sozinhas, enfim. Eu tenho um pouco desse lado acadêmico, então quis misturar isso com a minha prática. Mas sobre a rede social em si, é claro que hoje em dia não tem como fugir. Né? Até pessoas que são de uma geração mais velha, enfim, tem que começar a se adaptar um pouco. Até acontece a questão de intergerações nas empresas, isso pode trazer alguns conflitos. É importante equilibrar isso, inclusive. Mas a questão toda hoje em dia, o digital, ele é muito bom, muito importante, facilita muito, né? A IA, então, nem se fala. Mas, por outro lado, é muito perigoso, né? E não estou dizendo só em quesito profissional, estou dizendo na vida mesmo, porque o próprio lado ético muitas vezes fica de lado, né? A gente acredita em uma coisa muito falsa, às vezes, que a gente nem sabe se é verídico ou não. É claro que tem um lado mais, como é que eu posso dizer? Não queria usar a palavra fútil, mas mais dia a dia, assim, de acompanhar influenciadores, coisa do tipo. Mas também tem assuntos sérios, né? Tanto profissionais quanto sociais, assim, que a gente acredita no primeiro post que vê, né? Sim, isso é um pouco perigoso. Sim. E também tem muito uma questão não sei se o pessoal viu o vídeo do Felca falando de adultização. Então, a rede social está colaborando muito para isso. As crianças se expondo muito, família se expondo muito. Então, assim, a exposição é perigosa. Então, a rede social tem um lado muito bom de avanço de informação, de possibilitar mais gente a ter acesso a conteúdo.
e aprendizado, mais é perigosa, né? E é engraçado porque eu também estudo marketing há muito tempo, né? Eu sou vamos dizer assim, old school, né? E muita coisa já se fazia, né? Só que a rede social te dá uma abrangência que é um negócio inexplicável, né? E como é que você hoje, até trabalhando, sugerindo, você falou um pouco sobre ética, né? Sim. Como é que você enxerga esse uso, acho que por pessoas, né, que sejam profissionais ou até por empresas, né? Como é que você... É lógico que a gente não pode fugir de querer vender alguma coisa, ou de querer... Sim. Eu acho às vezes um pouco utópico algumas pessoas, não, porque estão usando... Já usavam, a televisão já fazia isso, que agora a gente tem a chance até de ver a pessoa, na verdade, Sim. né? Mas como é que hoje você enxerga esse lado ético da exposição de empresas e pessoas ali, olhando para o lado profissional, né? Assim, varia muito da ética da própria empresa, porque assim, o que acontece? A gente até na parte de propaganda mesmo, parte de divulgação, a gente tem estratégias da parte da escrita mesmo, que é o que eu comecei fazendo na minha carreira, que a gente, claro, usa alguns tipos de gatilho, algumas formas de escrita para convencer as pessoas, para, às vezes, um gatilho um pouco mais agressivo, né? Para a pessoa se interessar, ter curiosidade, enfim. Mas nada que esbarre nada ético, assim. Só para parte de neuromarketing acionar e a pessoa querer comprar aquilo ou ver aquilo, né? Mas tem, sim, uma parte ética no digital que... tem suas problemáticas, principalmente na parte de infoproduto, de lançamento. Tem muita coisa que no ramo a gente chama de nicho black, né? Que é uma coisa mais promete e não cumpre, vende, mas não black. existe. Vende, mas não tem o produto. Promete coisas muito reais, né? E aí acaba vendendo pela esperança da pessoa, entendeu? Então, essa parte do digital é um pouquinho mais delicada em relação à ética. E é engraçado porque ela requer que às vezes as pessoas... Eu sou um pouco crítico num outro sentido, as pessoas que atacam muito a rede social, que a culpa não é da rede social, a culpa é nossa também, né? Que elas estão pedindo que a gente tenha mais análise, seja mais crítico também. Porque não é só a rede social, tem um monte de coisa, é a facilidade de pagamento hoje, né? Foi o que você falou, o problema do infoproduto é que é muito simples, você dá 3 cliques, seu cartão de crédito já foi, né? Você tinha a decisão de não colocar, né? Sim. E como é que você tem visto, digamos assim, historicamente, né, esse avanço? Como é que você está, se você puxar um pouquinho do seu lado aí até acadêmico, né, se você pudesse fazer análise, a gente está indo por um bom caminho, quer dizer, como era feita a propaganda, como era usado, como vem se usando a rede social e como é que você acha que até onde isso vai chegar, né? Porque parece que não vai ter fim isso, né? Assim, a parte... Você sabe que aqui a gente combina um negócio e eu Não, mas é isso, tô adorando. Mas assim, é porque tem uma parte que eu acho que é muito boa, no sentido de, quando a gente tem avanços tecnológicos, a própria IA e tudo mais, a gente consegue fazer coisas que eu nem imaginava que dava pra fazer. Isso é impressionante. Né? Isso eu sou extremamente entusiasta com IA. É doideira mesmo. Então, tem muita coisa que a gente vai conseguir inovar e fazer de diferente que é animador mesmo. Então, a propaganda realmente vai para outro nível, o lançamento vai para outro nível, tudo vai para outro nível. Mas eu fico, assim, um pouco assustada com a questão que eu falei, de ética, da questão até do perigo, né? Hoje em dia, uma IA pega a sua voz e manda pra sua vozinha que vai acreditar que você tá sequestrada. E, enfim, verdade. As coisas estão muito... E a gente tá realmente acreditando cada vez mais sem buscar... enfim, conhecimento, sem averiguar se é verdade ou não. E a gente tá tão jogado na rede social que aquilo ali acaba sendo nossa válvula de escape. Então, a gente fica ali num tempinho livre, é aquilo ali. Então, a gente vai rolando e acaba sendo influenciado por milhares de coisas, uma dopamina absurda, você vai consumindo aquilo sem entender nada. No final, você vê uma coisa... Por exemplo, um lançamento que eu tava falando desse nicho que promete e não cumpre, mas a sua esperança tá ali, você tá mexido, você tá num momento emocional difícil e você cai. Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer, né? Tanto na parte de divulgação, na parte do marketing em si, nos avanços das empresas. As empresas conseguem chegar a patamares absurdos, conseguem até escalar coisas para outros países de forma mais fáceis. Mas, assim, eu me preocupo com isso, da parte ética no sentido de o que a gente está acreditando, o que está sendo anunciado, qual é o patamar de vou acreditar ou não.